Bem-vindas ao nosso Clube do Livro, onde as páginas ganham vida e a leitura nos leva a aprendizados inesquecíveis. Começa agora o Clube do Livro com Nanda Bezerra. Olá para todos, estamos de volta com mais um Clube do Livro e essa aqui é a parte 2, o último capítulo do nosso livro 40 Segredos que toda solteira deveria saber. Esse último segredo, bem longuinho, a gente dividiu nessas duas partes para que você pudesse saborear e prestar bastante atenção em coisas que você precisa estar atenta. Falamos na semana passada sobre 2 erros fatais que geralmente uma mulher comete em um relacionamento, tanto de namoro ou até mesmo casada, tá? O primeiro erro era que ela é muito independente, então se você não assistiu, assiste o episódio da semana passada que falamos também que ela é um pouco mandona e autoritária. E hoje a gente vai falar sobre o medo. Você é uma pessoa que vive no medo. Mas medo de quê? Vamos ler um pouquinho e a gente vai conversar sobre o assunto. Olha só. Este é um fator importantíssimo, pois o medo em si já é uma coisa negativa, que nos leva a atitudes desesperadas. E no relacionamento, então, é mortal. O medo vem em diversas formas. Medo de ser traída. Só quem já passou por isso sabe o que é a dor de uma traição. É terrível e provoca marcas profundas na pessoa. Se ela já foi traída e não está vigiando, os sentimentos daquela traição podem passar de relacionamento para relacionamento. Mesmo que o namorado atual nunca tenha feito nada, ela tem medo de que ele a traia. Esse medo a deixa insegura e, por isso, suas atitudes são irritantes. Aí a gente vai falar aqui de algumas atitudes dessa pessoa que tem medo de ser traída. Então, é tipo assim, gente, você teve o seu primeiro namorado e você foi traída. O que acontece? Aquilo ali deixou uma marca em você. Porque ser traída é muito doloroso. É você sentir assim que aquela pessoa não quis você e quis outra. Então, é muito profundo o estrago que uma traição faz. E a consequência disso é que mesmo que você termine aquele relacionamento, se você não pegar aquilo ali e você ter tempo para avaliar, sabe? Não se envolver logo com outra pessoa. Primeiro você vai curar a dor que aquela traição trouxe e você entender mais a profundo sobre aquela traição. Por exemplo, é você compreender assim que você não é que você não foi o suficiente. Aquela pessoa que errou, aquela pessoa que estava errada, porque ela foi errada com você. Então, não é que você foi errada. Claro, se você não provocou, se você era uma esposa ou uma namorada que valorizava o relacionamento, fazia de tudo e aquela pessoa não valorizou, então o errado é o que traiu. Não é você que foi traída que é a errada. Geralmente, né? Geralmente. Mas pode ser que as suas atitudes tenham levado a outra pessoa àquilo. Mas não é o caso do que eu estou falando. É quando você estava em um relacionamento, você estava fazendo tudo certinho e aquela outra pessoa que foi errada com você. Se você já vai e pula para outro relacionamento sem colocar isso dentro de você, sem entender, então é aquela mochila com traumas passados que você está jogando, ali está uma coisa, ó. Fui traída. Então, quando você vai para o próximo relacionamento, porque você não resolveu aquilo, você não pensou, você não avaliou, bom, eu não fui a errada, quem foi errado foi ele. Ele que vai colher os frutos do que ele está fazendo, mas eu não vou. Eu não aceito
levar para outros relacionamentos um medo. Então você se apoia em Deus, você vai na terapia do amor e você ora, você fala: Deus, eu não quero ir para um relacionamento desse jeito, eu não quero ir traumatizada, eu não quero ir com medo de ser traída, não quero, eu não quero isso. Então você está se preparando para o seu próximo relacionamento, onde você provavelmente vai avaliar as suas atitudes, você vai se vigiar. Peraí, eu estou agindo assim porque eu estou com medo que ele me traia? Não, eu não posso julgá-lo dessa forma. Não posso julgar, como muita gente faz, que todos os homens são iguais. Se fosse assim, é a mulher que trai. Então vai dizer, então, por acaso, é só o homem que trai? Mulher não trai, não? Mulher trai também. E às vezes ainda é pior do que um homem. Então você não pode julgar porque um errou que todos são iguais. Não é porque uma mulher traiu o marido que todas as mulheres são iguais. Não é. Então você tem que realmente pensar nisso. Porque se você vai no seu instinto, o instinto é você ouvir essa voz que está falando isso. Tá vendo? Todo homem é igual. Então você tem que ficar de olho, hein? Você tem que ficar. Aí começam essas atitudes altamente irritáveis que a mulher tem quando ela tem medo de ser traída. Vamos ler aqui, ó. Ela fica ligando para ele só para saber onde está, com quem e fazendo o quê. Sabe aquela mulher pegajosa? Pegajosa. Ela fica ali, claro que pegajosa também pode vir de uma carência, podem vir de outras coisas, mas quando ela tem medo de ser traída, ela faz isso. Quando ela sabe que é um dia que ele iria sair com os amigos, ela fica ligando. Ela: e aí, você tá onde? Você tá com quem? Você tá fazendo o quê? Você tá com fulano? Ah, e você já pensa assim: fulano é solteiro, então, ó, devem estar fazendo o que não deve. Você até pode agir assim. E você agir assim e não agir assim vai dar no mesmo, porque você então está se envolvendo com uma pessoa que, né, você não confia. Vale a pena continuar num relacionamento assim? É isso que você tem que avaliar. Então, essas atitudes que a mulher geralmente tem por causa de uma insegurança ou até mesmo uma carência, são atitudes que desgastam um relacionamento, principalmente um namoro. Porque no namoro você ainda pode falar assim: pronto, não quero continuar. O casamento já é mais difícil, né? Então vamos lá. Ela fica jogando verde para colher maduro o tempo inteiro. Que chata, né? Coisinha implicante, você, chatinho implicante. Não se desgasta. Chato isso. Você não precisa disso. Se aquele relacionamento está te fazendo insegura, termina, não continua. Ou conversa com a pessoa. E, na verdade, quando te faz sentir insegura, é porque ele provavelmente está fazendo alguma coisa para fazer você se sentir assim. Que você, de repente, liga com aquilo que aconteceu no outro relacionamento. Então, vocês precisam conversar. Você precisa falar sobre o que você passou para que ele possa te compreender e te trazer uma segurança. Então, vamos ao próximo. É muito ciumenta. Você está andando com ele, ele não pode olhar para o lado que você já acha que ele está olhando para outra mulher. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amigas. Quando você faz isso, você está automaticamente colocando ele lá em cima e você aqui embaixo. É exatamente isso. Quando você é ciumenta, você coloca ele lá em cima e você está ficando aqui embaixo. O ciúme, ele pode até ser sadio quando ele é assim, sabe? É leve. Mas quando é nesse nível de você ficar, ele não poder fazer nada e você já começa a brigar, você está se desvalorizando. Quando você se valoriza e você percebe que você está com um homem que realmente fica olhando outras mulheres, você se valoriza, você termina aquele relacionamento. Você não fica falando, você tá olhando, você tá fazendo... Você simplesmente termina o relacionamento.
E você fala, eu não aceito, você não é a pessoa para mim, porque eu não aceito esse tipo de comportamento. Pronto, é muito melhor, você estar se valorizando muito mais do que você dar continuidade naquilo e só ficar sendo essa pessoa chata, Coisinha implicante. ciumenta, que fica cheirando a roupa, né? Da pessoa, que fica querendo saber pelos outros. Ai, eu tô sabendo, hein? Eu tô sabendo que você tava fazendo aquilo com a fulana, que você saiu do trabalho e foi andando pro ponto do ônibus conversando com ela. O que vocês estavam conversando? Para que isso? Então, isso provavelmente é fruto de uma certa bagagem que você tem. Porque quando você sabe do seu valor, você não se importa se ele estava conversando com uma pessoa no ponto de ônibus. Você não se importa. Porque você percebe, você se valoriza e você percebe o valor que aquela pessoa te dá consequentemente. Então, só que se aquela pessoa não retribui o seu valor, porque você se valoriza, você não continua num relacionamento assim. Essa é a diferença, entende? Quer saber de tudo que ele fez, faz e vai fazer. Enfim, quer estar ciente de todos os seus passos, ou seja, controladora. Você quer controlar a vida dele, mas você não gosta de ser controlada, né? Não gosta de ser controlada, mas quer controlar a vida do outro. Chatinha, Chatinha implicante. Não se desgasta. né? Atitudes como essas, sem moderação, sufocam a outra pessoa. E sabe o que geralmente acontece? Porque aquilo que temia me sobreveio. Lembra-se disso lá em Jó? Você tem tanto medo de ser traída. Eu sempre penso nisso. Quando tem uma coisa que o medo fica me atacando muito, eu logo penso assim, olha, lá em Jó já falava, né? O que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que você teme muito, por causa das suas atitudes de medo, acabam acontecendo. É tipo assim, você tá ali, você tá com medo de dirigir, você tá com muito medo de bater. Você tá com medo de bater, pumba, bateu. Por que que você bateu? Porque o medo levou você a dirigir mal. O medo levou você a dirigir, assim, muito devagar. Eu lembro uma vez, eu morava fora, né? E eu tinha acabado de sair de uma vigília e falei para minha cunhada, que era novinha, ela tinha a carteira de iniciante, ainda tinha muito medo de dirigir. Mas eu estava tão cansada depois de uma vigília, eu falei para ela, Pri, você pode levar o carro? Eu vou dormindo aqui do lado, você tá com muito sono. ela não, aí ficou tão animada, né, de madrugada. E ela foi dirigindo. De repente, eu acordo com o barulho da sirene da polícia parando a gente. E eu assim, Priscila, o que você fez? e nisso chegou o guarda na porta do carro e começou a perguntar, Você tá bêbada? começou a brigar, né, com ela, e eu tentando explicar para ele. Não, moço, é que eu passei no carro, não foi? Ela passa. E ele falou, ela estava abaixo do limite de velocidade, né? Você não pode dirigir abaixo do limite de velocidade. Ela estava com tanto medo que ela estava dirigindo devagar demais e podia causar um acidente. Então, eu tive que explicar para o policial, aí eu tive que mudar de lugar, fui dirigindo, porque ela estava com muito medo e acabou. O medo era de ser multada, medo de fazer uma besteira, e o medo dela levou a acontecer realmente aquilo que ela tinha medo. Então, esse é o problema do medo. O medo faz acontecer o que você tem medo, porque as suas atitudes levam àquilo. A sua atitude de sufocar a pessoa porque você tem tanto medo, aí você é ciumenta, você é controladora do tempo dele, você quer saber tudo, você é um chiclete, sabe? No pé dele. Você não larga, você não desgruda. Vai levar aquela pessoa, ou ela vai terminar o relacionamento, que é algo que você tem medo, ou aquela pessoa vai realmente fazer o que você não queria, que é, de repente, uma traição. Claro que a gente não está falando disso em um relacionamento de pessoas de Deus, né?
pessoa de Deus geralmente não vai fazer isso. Mas no mundo aí é o que mais acontece. Amiga, falo isso por experiência própria. Somente Deus pôde curar meu coração tão magoado e me ajudar a mudar minhas atitudes tão inseguras. É verdade. Se essa mudança não ocorrer em você, seus relacionamentos nunca serão saudáveis. Pois é. Quanto mais, por isso que a gente fala, né? Feliz é essa pessoa que você conheceu, você namorou para conhecer de verdade, aí vocês se encaixaram e pronto, se casaram. Você não teve muitos relacionamentos, você não tem um monte de bagagem de frustrações, de traições, de, sabe, tristezas, de maus tratos. Você não tem uma bagagem assim. É a melhor coisa. Então, por isso que a gente fala, não se envolva em muitos relacionamentos. O mundo diz assim, você tem que namorar bastante. Eu lembro, minha mãe falava isso para mim. Você tem que namorar bastante. Mas quanto mais você namora muitas pessoas, mais a sua bagagem fica cheia. Ou, se a sua bagagem não fica cheia, você tem que ter tempo para lidar com tudo aquilo que estava querendo entrar na bagagem e você tirar dela, sabe? Tirar da mochila. Tira as coisas que estão querendo entrar ali. É quando você resolve, né? Vamos, então, a mais um medo. Claro que existe. Aqui a gente só está falando de 4, mas existem muito. Você vai se avaliando, você vai perceber que existem mais, né? Medo de ficar sozinha ou pra titia, né? Quem já não ouve? Tanto é que existe esse termo, vai ficar pra titia, sozinha. E muitas têm esse medo, principalmente dentro da igreja. Muitas jovens, muitas mulheres têm medo de ficar sozinha, medo de ficar para titia. Então vamos ler o que está se falando aqui. Se o medo não é por conta de uma traição, pode então vir do fato de ficar sozinha. Isso com certeza é algo que ninguém quer. O que acontece muitas vezes é que a pessoa aceita o que for, o que vier. Ela deixa de lado seus princípios e até mesmo abandona a fé. O rapaz é o contrário de tudo que ela sempre quis, mas o medo de ficar sozinha a faz aceitar tudo, até mesmo o fato de ele não ter a mesma fé que ela. Como a gente vê isso na igreja, não é? Você já está tendo uma certa idade, aí chega um momento que você fala assim, agora chega. O que vier, o primeiro que falar alguma coisa para você, você vai querer casar, né? Ele diz, senta, ela senta. Ele diz, levanta, ela levanta. Ele diz, não quero que vá mais nessa igreja. Pronto, ela obedece. Isso é apenas um exemplo do que me veio à cabeça. Mas o fato é que ela aceita o que vier. Perdeu o controle de qualidade, se é que me entendem. Então, você pode estar aí com seus 40 anos, seus 50 anos. Não deixa isso acontecer com você. Você sabe o que eu faço quando uma coisa me amedronta, quando eu tenho medo? Eu lembro que quando eu decidi terminar o namoro com o Júnior, o medo era, né? E agora? E eu quando senti esse medo, eu falei assim, e agora o quê? E agora eu vou viver fora de um relacionamento, eu vou aprender a viver diferente. E se você não encontrar ninguém? Se eu não encontrar ninguém, tá bom. Então eu vou confrontar. Isso é o que você tem que fazer, você tem que confrontar aquele medo. Se for para eu ficar sozinha e até eu ficar velha, então vai ser para eu ficar sozinha. Deus quis assim. Deus quis que eu ficasse sozinha até ficar velha. Então, ele vai me ensinar a viver sozinha. Então, você confronta aquele medo e você acha a solução e pronto. Você já não tem mais medo, porque você sabe assim, bom, se for para eu ficar sozinha, eu não vou casar, não vai ter ninguém, porque Deus não quer. Ele quer que eu fique assim. Então, meu Deus, eu vou aprender a ficar sozinha. Eu vou aprender a viver o resto dos meus dias desse jeito. Amém. Pronto. Você se confrontou, sabe? É igual um medo.
aquele dia que eu falei para vocês, né? Que eu estava com medo, vinha o pensamento dizendo você vai bater, você vai bater. Aí eu confrontei o medo. Eu falei, tá vindo esse pensamento de que eu vou bater? Então tá bom. Que eu bata, então, e morra logo, porque aí eu vou logo pro meu Senhor, aí vai ser tão gostoso, vou estar lá no céu com Ele, poxa, vai ser, olha só que bênção se eu morrer. Pronto, confrontei aquele medo, o medo foi embora. Por isso que fala, a palavra de Deus nos ensina, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, você não se entrega. A receita é não se entregar ao medo, é resistir. Você confronta aquele medo e ele vai desaparecer. Faz o que eu estou te falando e você vai ver se eu não estou correta, se eu não estou certa. Aí vamos lá, tem mais medos, hein? Olha só, mais 2 aqui. Medo do tempo que está passando. Se elas tiverem um relacionamento, fica pensando no relógio biológico. E então começam as cobranças. Quando vamos nos casar? Quando você vai me apresentar aos seus pais? Quando você vai se decidir? E por aí seguem as cobranças. Amiga, não digo que esse desejo de casar e tudo mais não deva existir, mas ficar cobrando algo que deveria fluir normalmente já é um mau sinal. Se ele não se decide, será que ficar cobrando o tempo inteiro vai ajudar? Tome uma atitude. Vai deixar que ele a enrole até quando? Eu já conheci pessoas que namoraram 12 anos. Tudo isso? E depois de 12 anos, terminaram o relacionamento. Fala, não me diga! Namoro de 12 anos? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Não creio que hoje isso exista mais. Não creio. Mas você fica ali cobrando. Digamos que já passou do tempo, você vê... Poxa, vocês já podiam ter casado, já podiam estar juntos, compartilhando uma vida juntos, mas ele está ali, ele enrola. Você já está vendo, ele não está querendo. Então, não perde tempo com pessoas assim. Se ele não está afim, termina logo, vai doer. De repente, você é apaixonada e vai doer muito, mas vale a pena doer agora do que doer lá na frente, do que 12 anos depois você olhar para trás e falar assim, puxa vida, perdi 12 anos da minha vida com essa pessoa. Não valeu a pena. Muito melhor você sofrer agora, você chorar bastante, né? Porque é assim, você chora, aí o tempo passa e passa, tudo passa. Né? A gente aprende isso, tudo passa. Então, vai passar e você não vai mais sentir dor e não vai mais ser apaixonada por aquela pessoa. Então, toma a decisão logo antes que o tempo passe demais, né? Se ele não está afim, toma a decisão que ele é covarde para tomar. Vai lá e termina o relacionamento. Muito melhor para você. Fica a dica aí. Medo do futuro. O famoso pensamento, vou ficar para titia, ataca. Essa insegurança ou medo a deixa ansiosa e não existe coisa pior do que viver na ansiedade. Suas atitudes são incertas e ela se torna pegajosa e dependente. É a mesma coisa do que aquele outro lá que a gente falou, né? O medo de ser traída também é um pouquinho. Medo do futuro, o tempo está passando, né? As coisas se juntam assim, né? E você precisa saber o que você quer de verdade. Você tem que confrontar seus medos. Essa é a principal dica para você. Confronta. Está com medo de ficar sozinha? O tempo está passando e ele não se decide? Confronta esse medo aí. Tome a atitude que você, de repente, não queria tomar, mas você sabe que precisa, né? E agora vamos ao último. Ela não quer ver. Você não quer ver, né? Este é um dos principais erros, na minha opinião. Todos os sinais de que aquele relacionamento não vai dar certo existem, mas ela escolhe ignorar. Alguns dos fatores já foram abordados aqui nos desafios, mas existem muitos outros fatores do dia a dia que precisam ser observados. Na minha opinião, o caráter e a fé dele são coisas que mais precisam ser observadas. Mas de que serve toda a observação do mundo se na hora de tomar uma atitude ela amarela?
Muitas mulheres que hoje sofrem um casamento infeliz têm plena consciência de que os sinais estiveram presentes no namoro, mas elas não deram atenção. Eu sei que tomar a decisão de terminar um relacionamento é extremamente dolorosa, mas de uma coisa tenho certeza: é menos doloroso do que viver um casamento infeliz ou até mesmo um divórcio. Para tomar uma decisão como essa, você precisa crer que Deus tem algo muito melhor reservado para você. Mas isso precisa ser a sua fé. Quando a gente fala assim que isso precisa ser a sua fé, é que tem que estar dentro de você. Eu posso te ensinar muitas coisas aqui, baseada na palavra de Deus. Eu posso falar de exemplos, mas tudo isso não pode ser impulsionado, não pode te impulsionar a tomar uma atitude porque eu falei. Não pode. Tem que ser a sua fé. Você, de repente, tem uma fé diferente da minha. Você não tem fé para terminar o relacionamento. Você não pode ir lá e terminar e falar assim, mas eu terminei porque a Nanda falou que eu tinha que terminar. Ainda que fosse a atitude certa. Sabe por quê? Porque você não vai continuar naquela fé. Você vai agir porque eu falei, mas você não vai dar continuidade àquela fé. E toda fé precisa de... Toda atitude tomada pela fé precisa ter uma continuidade. Por exemplo, quando eu tomei a decisão de terminar um namoro com um rapaz que não queria a Deus, eu ouvi uma mensagem, o bispo falando: o que você está fazendo? Esse relacionamento não vai dar certo. Esse relacionamento provavelmente vai tirar você da fé. Você continua, você está pensando que ele vai mudar depois de casado, ele não vai mudar. Eu ouvi isso. Mas eu não só ouvi, eu peguei aquilo e eu degustei aquelas palavras. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero? Eu quero casar com o Júnior e lá na frente eu ir para a igreja e ele sair com os amigos. Eu todo domingo de manhã ir para a igreja e ele ficar dormindo ou ir jogar futebol. Eu ir para uma vigília e ele ficar em casa. É isso que eu quero? Eu quero que ele um dia fale assim, não gosto que você fique indo na igreja. É isso que eu quero para mim? E aí eu entendi, não é isso que eu quero para mim. Então, a minha fé me impulsionou a tomar uma atitude. A minha fé. Não foi a fé do Bispo Macedo. Ele me ensinou, ele me fez pensar, mas o agir veio de mim, da minha fé. Então, por isso que você tem que fazer isso também. Você não pode tomar atitudes porque a dona Nanda falou. Não. Ou porque o Bispo Macedo falou. Não. Você tem que tomar as atitudes porque você entendeu aquela palavra, você tomou aquilo para você e você foi impulsionada pela sua fé porque você pensou, você foi inteligente, você não agiu no seu instinto. Você jogou por exemplo, o meu coração berrava, o meu coração não queria terminar o relacionamento. Meu coração não queria, mas a minha mente estava dizendo para mim, é o melhor. E hoje eu colho frutos daquela fé, daquela atitude de fé que eu tive quando eu fui lá e falei para ele, eu não quero mais continuar nesse relacionamento porque você não está indo no mesmo caminho que eu. Você não aceita o meu Deus, você não valoriza o meu Deus. Então, eu não quero me casar com uma pessoa que não valoriza o meu Deus. Então, eu tomei essa atitude de fé, não porque o Bispo Macedo falou, mas porque eu entendi o que eu ia colher se eu não tomasse aquela atitude. Eu não ia colher o que eu colho hoje. Até hoje, eu colho frutos saborosos daquela atitude, daquela decisão de fé que eu tomei lá atrás. E não foi a fé de outros, foi a minha fé. Tá bom? Então, vamos à nossa tarefinha.
para esse assunto que a gente já tem falado em 2 semanas. Observe e medite em todos os erros aqui mencionados e veja em qual deles você se encaixa. Pode ser até que você descubra outros que não foram mencionados, mas é importante que você pense, que você se avalie, que você se enxergue de verdade. Até mesmo para você descobrir o que tem dentro dessa mochila invisível que você carrega com você de relacionamento em relacionamento. A mochila está vazia? Você já jogou essa mochila para o inferno? Não tem nada? Legal. Mas se tem alguma coisa, você precisa enfrentar, confrontar aquilo ali, né? Após estar ciente de onde está errando, será necessário começar a agir para mudar a situação. Em alguns casos, apenas se vigiar para não continuar cometendo o mesmo erro será o suficiente. Mas em outros será necessário ir mais fundo. No meu caso, em que aquele medo de ser traída estava me corroendo por dentro, somente as reuniões de libertação na igreja foram suficientes para me ajudar a me libertar totalmente do passado. Você terá de analisar e decidir o que mais precisará ser feito para transformar estes erros em acertos. Tenho plena certeza de que com a fé no Deus vivo você alcançará a vida abundante prometida por Ele. Então, chegamos ao segredo final. E claro, tem muito relacionamento amoroso, relacionamento entre pessoas que são tão diferentes por causa de suas criações, daquilo que aprenderam, da mentalidade, da fé. São muitas variantes e variáveis, então você precisa sempre estar se autoavaliando, se observando e mudando de verdade naquilo que você percebe que precisa de mudança. E claro, hoje a gente aprendeu o quanto é importante você usar a sua fé em tudo que você fizer. Não se baseie na fé de ninguém para tomar atitudes. Baseie-se na sua fé. E a gente fica por aqui hoje, terminando mais um livrinho, 40 segredos que toda solteira deveria saber, e voltaremos em breve com o livro Melhor do que Comprar Sapatos, de Cristiane Cardoso, e vamos aprender coisas melhores do que um sapato novinho que você estava namorando lá na vitrine. Pode ter certeza, a gente vai aprender muito mais coisas, tá bom? Em breve voltaremos então com essa nova leitura, dando um tempinho aí para você adquirir o seu livro também, tá bom? Ficamos por aqui então e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Ele está disponível aqui no canal do YouTube, na playlist Clube do Livro, assim como em todas as plataformas de música, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Voltamos no próximo Clube do Livro.